Se você não é criança, eu peço que você se sente, aquiete o seu coração, para a gente ouvir a palavra de Jesus. Nós estamos num daqueles domingos fantásticos, fantástico por causa da chuva, e a gente estava precisando de muita chuva, e parece que Deus está nos mandando chuva, e a gente é muito grato por isso, pelo que Deus tem feito. Eu queria começar o meu sermão hoje, que talvez alguns de vocês vão estranhar, porque essa série é uma série que eu dou pela manhã, cada dia uma viagem missionária. O tema hoje vai ser o Evangelho na cidade. Esse tema é um tema que é usado na manhã. Entretanto, hoje, quando eu preguei pela manhã, eu preguei sobre esse tema, e eu disse para as pessoas que estiveram aqui pela manhã, falo assim, você não precisa vir à noite, porque, a não ser que você queira trazer um amigo, ou queira assistir de novo o sermão, porque até a piada será igual. Então, e as pessoas levaram a ferro e fogo, a maioria que veio de manhã, pelo jeito, não está aqui. E eu acho isso interessante, porque então tá bom, eu já ouvi de manhã, então tá legal, mas outras estão aqui, porque querem servir, estão servindo. A única turma que eu não liberei foi a liderança, e a liderança tem que estar presente, os líderes, tal, tudo mais. Então, eu vou falar sobre cada dia uma viagem missionária. É um tema que eu estou falando de manhã, mas que é de vital importância para a igreja. E às vezes eu penso que a necessidade de que nós, pela manhã e à noite, precisávamos ouvir a mesma coisa, para que a gente pudesse entender um pouco do que é esse movimento missionário que nós queremos fazer na cidade de São Gonçalo. Nós fizemos um movimento missionário aqui, 3 domingos atrás, nós tivemos 80 pessoas não cristãs aqui dentro, e nós falamos de Jesus para eles através de uma palestra, de um sermão sobre casamento. Continuamos ontem um pouco, e nós estamos trabalhando para que a cada dia nós possamos influenciar essa cidade. Por que a Igreja Cristã Atos quer influenciar a cidade? Porque nós entendemos que se nós ganharmos pessoas para Cristo, essa cidade pode mudar. Então, a Igreja Cristã Atos não só ela está planejando um movimento missionário para a cidade, que a gente vai chamar isso de movimento viral, né? Nós vamos procurar fazer um movimento de vírus mesmo, no sentido de que nós vamos expandir para a cidade, para nós falarmos sobre Jesus, sobre o Evangelho. Então, nós estamos orando a Deus para que Ele nos prepare para isso, e nós vamos continuar trabalhando para que isso aconteça. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, e você se pôr de pé para que nós possamos ler as Escrituras sagradas. Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Eu vou ler os versos ímpares e vocês vão ler os versos pares. Tá dando para vocês enxergarem aí atrás, gente, tá? Beleza? Tranquilo? Então tá ótimo. Você que está nos visitando, muito obrigado por você ter vindo, que Deus abençoe você. E se você ainda não tem um lar espiritual, eu quero convidar você a se juntar a nós, para que você possa participar desse movimento missionário que nós queremos fazer na cidade, e você possa ser útil a Cristo nesta igreja, na igreja local. Então, olha o que diz Atos 1, do verso 1 ao 11. Eu vou ler os ímpares, como eu já disse, e vocês os pares. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Peraí, esqueci. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso 7. Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Verso 9. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu de seus olhos. Que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Vamos orar. Pai querido, peço por tua palavra, que ela fale ao nosso coração e que então eu possa poder prestar culto a ti por meio da mensagem, prestar adoração a ti por meio da mensagem, e que o nosso coração esteja pronto a receber a tua palavra. Peço que teu Espírito Santo esteja visitando a nós, visitando o nosso coração, e que o Senhor possa atear fogo nele, fogo na minha alma, fogo na alma dos meus irmãos, para que, de fato, nós possamos entender a realidade do reino de Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, ok? Nestes últimos anos, neste último ano, principalmente neste último ano da Igreja Cristã Atos, muitas coisas novas têm acontecido na nossa comunidade. A Igreja Cristã Atos, Deus tem trazido muitas pessoas para a nossa igreja, para a nossa comunidade, e Deus tem, então, acrescentado de maneira incrível pessoas para nos ajudar no Evangelho do Reino. A Igreja Cristã Atos está crescendo, ela tem crescido mais do que a gente podia imaginar, do que a gente pensou ou projetou isso, mas mesmo assim, com o seu crescimento, nós entendemos que é como se nós estivéssemos dentro de uma trilha. Eu não sei se você já fez uma trilha. O DG estava falando esses dias que os jovens iam lá para o Pão de Açúcar ou para o Cristo Redentor, e essa trilha, toda trilha que você faz, você sabe que é cansativa, você sabe que é com muitos percalços no meio do caminho, que você tem muitas dificuldades no processo e no caminhar, muita fadiga, mas quando você chega lá no topo, você diz assim: pô, valeu a pena o nosso cansaço, valeu a pena o nosso trabalho, valeu a pena ter ralado para chegar aqui em cima, olha que vista maravilhosa nós temos. E a Igreja Cristã Atos está no meio desse processo. Nós estamos trabalhando e nós estamos muito cansados, nós estamos muito fatigados, nós estamos dentro de um processo de subida de caminhada. Então, esse cansaço ele é fato na nossa vida. Os líderes estão cansados, nós estamos cansados, mas a gente crê e tem esperança que logo, logo nós chegaremos no topo e que Deus vai nos mostrar a bela vista e nós vamos nos alegrar e nos regozijar com isso. O livro de Atos que nós acabamos de ler agora, pelos menos os primeiros 11 versículos do texto que a gente acabou de ler,
era uma igreja parecida com a nossa. O seu surgimento era uma igreja que nasceu num contexto urbano, como o nosso, e naquela cidade como a nossa, havia muita gente confusa sobre Jesus Cristo, e não só a igreja de Atos, que é primitiva, que nós estamos lendo agora, ela ensinava e ajudava as pessoas a aprenderem sobre Jesus, como nós também queremos. A igreja Atos hoje aqui quer ajudar as pessoas de São Gonçalo a aprenderem ou a crerem em Jesus. Lucas, que é o autor do livro de Atos, escreveu os 2 livros. O primeiro livro foi Lucas, o Evangelho de Lucas. Ele é o autor do Evangelho de Lucas, que tem o seu próprio nome, e ele escreveu também o livro de Atos. Lucas escreveu esse livro como um evangelismo. Ele vai evangelizar um homem chamado Teófilo, que era um procônsul, ele era uma pessoa proeminente da época do mundo greco-romano. E então Lucas escreve esse livro somente para falar de Jesus, como o que Jesus fez, o que Jesus ensinou para Teófilo, para que Teófilo pudesse crer no Evangelho. Então o livro de Atos é um escrito de evangelização, é um livro que está evangelizando alguém. Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, como diz os versos que a gente acabou de ler. Lucas está dando evidências a Teófilo sobre a fé cristã. Que evidências são essas que Lucas está dando a Teófilo sobre Jesus Cristo? Preste atenção no verso 3, o que Lucas vai dizer sobre essas evidências que ele está dando a Teófilo. Verso 3, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Existe uma coisa muito interessante pós-ressurreição que a gente precisa compreender, que está no verso 3. Jesus sempre teve que provar que ele de fato ressuscitou dentre os mortos. Esse é o primeiro ponto que Lucas está ensinando a Teófilo aqui. Jesus sempre teve que provar que realmente ele, que tinha ressuscitado dentre os mortos, era real. Ele tinha que dizer para os seus discípulos que comeram peixe grelhado com ele, que almoçaram com ele, que conversou com ele, ele tinha que sempre dizer para os discípulos: ei, sou eu não sou um fantasma, eu sou de fato Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Então ele tinha que sempre provar para as pessoas mais incrédulas e superstiosas do mundo greco-romano que de fato era Jesus. E esse é o papel da igreja hoje também, e ela sempre tem que lutar e provar e dizer para as pessoas que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos. Então essas são as evidências que Lucas está dando a Teófilo. Entretanto, Lucas sabia e Jesus sabia que no mundo em que eles estavam vivendo, isto é, no momento do enfervecer do mundo greco-romano, era por difícil demais pessoas acreditarem no sobrenatural. De pessoas acreditarem que uma pessoa morta poderia ser trazida à vida de novo. Isso era impensável no pensar greco-romano. De vez em quando aqui a gente ouve pessoas a gente ouve histórias de pessoas que ressuscitaram. Teve um infarto, teve uma morte de algum aspecto, e de repente a gente ouve falar algum testemunho que essa pessoa ressuscitou. A diferença é que essas pessoas que a gente ouve falar que elas ressuscitam, é que elas vão ter doenças de novo, e elas vão morrer de novo.
Essa é a diferença. Elas vão passar por provas de novo, por enfermidades de novo, até que elas venham a morrer definitivamente. Na verdade, essas histórias que nós ouvimos falar de pessoas que ressuscitaram, elas na verdade não ressuscitaram, elas foram reanimadas, porque elas vão morrer definitivamente de novo. Elas vão passar por enfermidade de novo e elas vão então enfrentar a morte de novo. Então, essas histórias que nós ouvimos são histórias de reanimações, vamos chamar assim. Mas Lucas vai dizer que não foi isso que aconteceu com Jesus. Lucas vai dizer que quando Jesus ressuscitou no primeiro momento, as pessoas não reconheceram. Lucas está dizendo para Teófilo que ele assim que ressuscita, vai conversar com as pessoas, e ele começa, de repente, ao conversar com as pessoas, tem uma porta trancada, e ele passa por aquela porta trancada, e ninguém abriu a porta para ele, ele simplesmente vaza. Lucas diz que o Jesus ressurreto é alguém que ninguém consegue reconhecer, mas o cara é capaz de transpor elementos físicos intransponíveis. E aí Lucas vai dizer que este, sim, o corpo de Jesus é um corpo ressuscitado. Lucas vai dizer que a ressurreição de Jesus Cristo é uma ressurreição diferente da ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscita, mas ele morre de novo. E Lucas então está dizendo que a ressurreição de Jesus Cristo é uma ressurreição extremamente diferente. A ressurreição de Jesus é a ressurreição de um corpo que não mais está sujeito à morte. A ressurreição de Jesus é completamente diferente do que a gente podia imaginar, do que já acontecia no Novo Testamento. A questão é que nem os gregos, nem os romanos acreditavam na ressurreição, porque no pensamento greco-romano, o corpo era mau e o espírito era bom. Então, corpos maus não podem ressuscitar. Então, a ideia de um corpo ressuscitado para um greco-romano da época era impossível crer que alguém poderia ter ressuscitado dentre os mortos. Mas quanto aos judeus, que é o caso específico que nós estamos lidando aqui agora, alguns judeus acreditavam que no fim do mundo, ou de todas as coisas, Deus viria para renovar todas as coisas, para fazer do mundo tudo uma coisa diferente e nova, mas alguns judeus não acreditavam que um indivíduo, que uma pessoa, poderia obter um corpo ressuscitado e caminhar no meio das pessoas à luz do dia. É por isso que eles não reconheciam Jesus. Porque para a cabeça de um judeu, um ressuscitado, não é possível que ele simplesmente ande junto com a gente no meio da rua. Ninguém acreditava no pensamento judeu que isso podia acontecer. Então, nenhum judeu acreditava, ou a maioria dos judeus não acreditava, o grego também e o romano também. E esse é o ponto aqui. O ponto é que todo ser humano, não só os homens, os seres humanos do mundo greco-romano e os judeus da época, mas todo ser humano hoje tem extrema dificuldade e é tendencioso a não acreditar que a ressurreição é possível. Não só no passado, hoje também. Foi por isso que Jesus toda hora tinha que provar que de fato ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Haja vista, quando Tomé, alguém que andou com ele, olha diante dele, olha na frente dele, olha para a face dele. E então, és tu mesmo? É você mesmo, Jesus? E Jesus tem que mostrar as mãos e dizer assim: Tomé, mete a mão aqui, passa a mão aqui, põe a mão do meu lado. Sou eu, Tomé. E aí Jesus diz para ele:
Bem-aventurado, Tomé, aqueles que não viram, mas creram. Jesus, então, sabe, depois da sua ressurreição, ele teve que provar para todos que, de fato, ele tinha ressuscitado. Que, de fato, ele era o Jesus de Nazaré ressuscitado. Agora, o que aconteceu para que as pessoas com que Jesus provou que ele era Jesus, de fato acreditassem que ele tinha ressuscitado dos mortos? Como as pessoas foram convencidas disso? O que Jesus fez para convencê-los de que, de fato, ele tinha ressuscitado dentre os mortos? Jesus dá para essas pessoas uma prova de uma maneira tão fenomenal, incrível, que essas pessoas então passam a acreditar que Jesus de fato era real e que ele de fato tinha ressuscitado dentre dos mortos. A maioria das pessoas nas quais eu converso, não cristãs, ou alguns não cristãos que vêm, não cristãos, e alguns cristãos que às vezes vêm de outra comunidade, ou de gente que eu estou conversando sobre o Evangelho, e a gente está falando sobre Jesus, eles sempre perguntam assim: pastor, se eu entregar a minha vida a Jesus, é verdade que isso na minha vida que eu estou passando vai passar? Será que é verdade mesmo, pastor, que se eu entregar a minha vida a Jesus, eu vou ser curado, o meu casamento vai melhorar, ou eu não mais vou me separar, meu casamento vai dar certo se eu entregar a minha vida a Jesus? Se eu entregar a minha vida a Jesus, pastor, é verdade que eu estou indo numa bancarrota financeira e essa bancarrota vai parar e a minha vida financeira vai se ajustar e vai melhorar? Na verdade, quando essas pessoas, eu converso com essas pessoas e elas vêm perguntarem isso a mim, elas estão me perguntando se o Evangelho é prático, se o cristianismo é uma coisa prática na vida. Elas estão perguntando se o cristianismo funciona de verdade, se o cristianismo é verdadeiro. Então, é por causa dessas perguntas que as pessoas estão fazendo: será que meu casamento vai dar certo? Será que o meu problema financeiro vai acabar? É por causa dessas perguntas que essas pessoas fazem que elas estão caindo na mão de um monte de impostor dessa cidade. É por isso que muita gente está sendo massacrada por impostores que começam a dizer para elas, porque elas estão perguntando se o cristianismo é prático ou não, se ele de fato vai mudar a vida delas nesses aspectos, que essas pessoas com a sede de ter seus problemas resolvidos, é que muitos da nossa cidade estão caindo nas mãos de impostores. E não são poucos que temos na cidade. Infelizmente, não são poucos. Então, a única pergunta que uma pessoa deveria fazer, uma não cristã, deveria fazer para um pastor, não é se ele entregar a sua vida a Jesus, a sua vida vai mudar. Se o seu casamento vai ser melhor. Se o seu dinheiro vai melhorar, se a sua vida financeira vai melhorar. A única coisa que a primeira coisa que uma pessoa deveria perguntar para um pastor, e essa deve ser a pergunta crucial, é se de fato a vida cristã, o cristianismo é verdadeiro. É a única pergunta que todos deveriam fazer. Se fizessem essa pergunta, muitos se livrariam da mão de impostores. Muitos estariam livres. Então, a pergunta que uma pessoa pode fazer sobre a fé cristã é se ele é verdadeiro. Porque Lucas está dizendo para Teófilo que se o cristianismo é verdadeiro, então ele é prático.
Se a fé cristã é verdadeira, então ele é prático, porque se ele não for verdadeiro, então ele não é prático. Essa semana eu participei de um funeral de um irmão da igreja, que um familiar, um funeral de um irmão da igreja que me convidou, porque um familiar seu foi enterrado. Morreu precocemente, aos 40 e poucos anos de idade, uma moça. E eu frequentei esse funeral. E você só pode enfrentar a morte. Você só pode enfrentar a morte, ou enfrentar a morte de alguém, ente querido seu, alguém que você ama de verdade, se você tem certeza do que vai encontrar do outro lado. Se você tem certeza de que quando você deixar essa vida, ou você vai encontrar dor, tristeza, morte eterna, tragédia contínua, ou você vai se deparar com os braços de um Deus de amor e de um Pai eterno te esperando para te abraçar. A única maneira de você enfrentar a morte é justamente saber o que te espera do outro lado. Então, se você tem certeza de que quando você deixar essa vida, de que quando você partir, você vai estar nos braços de um Pai eterno de amor, deixa eu lhe perguntar, isso é prático ou não? Isso te consola ou não? Isso te fortalece ou não? Agora, o que fazer se você não tem certeza do que vai acontecer depois que você morrer? Imagine que você morra hoje. Espero que isso não aconteça. Mas imagine que Deus possa te chamar agora. Como você vai ter certeza? Isso é prático ou não é prático? Se você não crê no cristianismo, se você não crê na fé cristã, como é que você vai ter certeza que o que vai acontecer do outro lado, depois que você morrer, será bom para você? Então, se a ressurreição de Jesus é verdadeira, então, estar do outro lado nos braços do Pai também é verdadeiro. E isso é prático. Se a fé cristã é verdadeira, então a fé cristã é prática. O texto que lemos relata a conversa de dois discípulos com Jesus, e eles perguntam a Jesus o seguinte: Jesus, não chegou a hora de você restaurar o reino de Israel? Jesus responde para eles assim: olha, gente, vocês não têm que saber dessas coisas agora, isso é comigo, fiquem com vocês. E aí Jesus fala uma coisa para ele: mas vocês fiquem aí, porque eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre a vida de vocês. Eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês, e vocês serão cheios do Espírito se vocês esperarem em oração. Então, a resposta de Jesus para esses discípulos é: Jesus, chegou a hora de restaurar, porque eles acreditavam que Jesus, a maioria de vocês já sabem disso, que Jesus simplesmente ia fazer uma reforma política, e Jesus ia colocar de novo o povo de Israel num contexto geopolítico, onde eles seriam uma nação poderosa, forte, militarmente poderosa, e eles iam desbancar com o Império Romano, e geopoliticamente eles estariam completamente estruturados e bem firmados naquela época. E aí Jesus diz para eles, Jesus simplesmente diz assim: isso não compete a vocês fazerem isso, a perguntarem por isso, deixem isso comigo, mas eu quero uma coisa que vocês façam: fiquem aí, porque eu vou derramar meu Espírito Santo sobre vocês. E quando ele diz que eu vou derramar meu Espírito Santo sobre vocês, diz o texto que Jesus começa a subir. Olha que coisa fantástica. Jesus diz assim: fiquem em oração, porque eu vou derramar meu Espírito. Quando ele diz que eu vou derramar meu Espírito, imediatamente Jesus começa a subir. E aí eles começam a olhar para o céu.
Lucas está dizendo para Teófilo que o reino de Jesus, de Deus chegou, e o reino de Deus chegou em Jesus Cristo. Mas que reino é esse que Lucas está dizendo? Que reino é esse que Lucas está querendo mostrar para Teófilo? É preciso aprender, então, uma das coisas mais vitais para Teófilo, ele precisava entender por que Jesus subiu. Então, a primeira coisa que Lucas vai mostrar, que Jesus subiu por causa de uma chamada intimidade relacional. Então, eu não sei se você se lembra do episódio de João capítulo 20, onde Maria Madalena foi a sepulcro, e ela estava chorando, desesperada porque Jesus tinha morrido, e ela entra no sepulcro, e ela entra lá no lugar onde Jesus deveria estar, e Jesus não está lá. E ela está desesperada, chorando. Ela vê um homem na sua frente, e ela acredita, e ela pensa que é um jardineiro, e ela, desesperada, começa a chorar, até que Jesus grita para ela e diz assim: Maria! E ela imediatamente responde: Rabone, mestre. E quando ela percebe que aquela pessoa que estava falando com ela não era o jardineiro, mas ela era Jesus, ela, em João 20, vai dizer que ela se pega Jesus, gruda em Jesus, agarra em Jesus, e aí Jesus diz para ela: não me segure tão forte, não me agarre, porque eu vou voltar para o meu Pai, que é Pai de vocês, e eu vou voltar para o meu Deus, Deus de vocês. Agora, por que Jesus falou isso? O que isso significa? Em primeira coisa que a gente precisa entender, em primeiro lugar, que João usa um termo, não me toque, ou não me segure. No grego, significa não me agarre tão forte como você está me agarrando, Maria. Olha que coisa. Daí vem os delírios de que Jesus tinha um amante chamado Maria Madalena. Entende? O grego, Jesus está dizendo para ela: não me agarre tão forte. Na verdade, Jesus está falando isso por que para Maria? Por que ele está dizendo: para de me segurar, Maria, eu preciso subir. Eu preciso voltar para o Pai, eu preciso voltar para o meu Pai e Pai de vocês, eu preciso voltar para o meu Deus e Deus de vocês. Por quê? Porque Maria estava morrendo de medo de perder Jesus de novo. Maria não conseguia lidar com a ideia de que Jesus ela poderia perdê-lo novamente. E aí ela não entende o que está acontecendo. Jesus então começa a mostrar para ela e dizer o seguinte, começa a ensinar para ela: Maria, se você não me largar, aí é que você vai me perder. Se você não me soltar, aí é que você vai me perder, Maria. Maria, que se você ficar me segurando aqui, quando você estiver em casa, eu não vou estar lá. Quando você for para o trabalho, Maria, eu não vou estar lá. Maria, se você me prender aqui, quando você estiver passando o momento mais difícil da tua vida, eu não poderei estar com você. Eu preciso ir para o Pai. Não me segure tão forte. Maria, se você continuar me segurando aqui, quando você estiver nessas vielas escuras da cidade, quando você estiver passando por perigo, eu não vou estar lá, Maria. Eu não vou estar com você. Por isso você precisa me soltar. Porque se eu ficar com você, Maria, eu não vou poder mandar meu Espírito sobre você. Eu não vou poder mandar meu Espírito para morar no teu coração. Eu não vou poder mandar meu Espírito para habitar em você. Porque se eu subir, Maria, se você me largar para eu subir, quando você for para casa, eu estarei com você. Se você me largar e eu subir, quando você for para o trabalho, eu vou estar com você.
Quando eu subir e você estiver passando os momentos mais difíceis na vida, eu estarei com você. Porque eu estarei morando por meio do meu Espírito dentro do teu coração. E a partir desse dia, quando isso acontecer, quando eu subir, eu lhe prometo, eu nunca mais te deixarei e nunca mais te abandonarei. É isso que Jesus está dizendo para Maria. Se você me prender aqui, eu não vou poder estar na tua casa. Se você me segurar aqui, se você não me deixar, eu não vou poder cuidar de você. Mas se você me deixar ir, eu nunca mais me separarei de você. Eu sempre estarei com você. Mesmo que você esteja presa no lugar mais sombrio da vida, Maria, eu quero te dizer que você nunca mais vai estar sozinha. Nunca mais. Nunca mais estará só. Então Jesus diz para ela, Maria, deixe-me ir. A gente chama isso da teologia da ascensão. Se Jesus não sobe, Ele não poderia cuidar de nós. Ele não poderia estar em todos os lugares conosco. Então Jesus precisava subir. A ascensão significa que Deus sempre vai estar comigo e com você. A ascensão significa a presença de Deus constante em nós. A experiência do amor divino, a experiência da adoração, a experiência com o nosso Deus, que nenhuma pessoa dessa sociedade sem Cristo pode ter, a não ser aqueles que viram o seu Redentor subir. Então essa é a primeira coisa que Lucas está ensinando na evangelização a Teófilo. Jesus diz para ele, olha, você precisa entender a importância do que é Jesus ter subido. A segunda coisa que esse texto quer nos mostrar é a estratégia. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, verso 20, 21, 22 e 23. Que Deus, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita do céu, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. No verso 22, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Verso 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Paulo está dizendo, e aqui o texto é em Efésios, Paulo está dizendo que tudo que acontece, que a ascensão de Jesus, a subida de Jesus não foi uma simples subida, que quando Jesus sobe, ele foi subir para o trono. Ele foi para viver à destra do Pai. Paulo está dizendo em Efésios que Jesus Cristo foi para o trono para controlar e governar todas as coisas. Paulo está dizendo que ele foi lá para o trono para governar todas as coisas e que ele está controlando, a partir desse dia que ele subiu, todas as coisas que acontecem neste mundo e nesse universo, e está controlando todas as coisas que acontecem comigo e com você agora. Jesus não simplesmente subiu, ele subiu para o trono. Ele foi para reinar e governar. E ele foi reinar e governar, como diz o apóstolo Paulo, por causa da igreja, por causa de nós, por causa do seu povo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele está controlando tudo o que acontece. E quando Paulo diz que Jesus Cristo está controlando tudo o que acontece, ele não está só controlando as coisas boas, mas ele está controlando também as coisas ruins que acontecem. Inclusive as coisas ruins. E aí você precisa saber que Deus não criou o mundo com a morte. Não vou entrar aqui em debate filosófico por causa disso. O problema do mal.
Mas eu e você precisamos saber que não foi Deus que criou a morte, que não foi Deus que criou a violência, que não foi Deus que criou o sofrimento, que não foi Deus que criou as coisas difíceis nas quais nós estamos passando. Elas só existem, diz a Bíblia, por causa do nosso afastamento dele. Essas coisas só passaram a acontecer porque nós um dia resolvemos nos afastar desse Deus, e desde o dia que nós nos afastamos desse Deus, essas coisas começaram a entrar na vida humana. Então Jesus diz que Paulo diz que Jesus está controlando todas as coisas ruins, e não só controla as coisas ruins sobre mim, sobre você, mas ele controlou as coisas ruins sobre ele mesmo. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara para nós. Isso significa que até as coisas ruins fazem parte do plano de Deus. Do plano de Deus. Olhem para isso aqui. Paulo, então, está dizendo que a cruz, que é a coisa mais trágica que poderia acontecer a uma vida de uma pessoa, a um ser humano, ou a um Deus ao mesmo tempo, Jesus estava controlando essas coisas ruins que iria acontecer contra ele mesmo. Isto é, Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, estava dizendo, quando ele estava indo crucificar. Eu não sei se você já viu o filme do Mel Gibson, mas ele faz um retrato muito interessante, que quando Jesus está sendo crucificado na cruz do Calvário, aquela cobra surge por detrás, com aquele sorriso aterrorizante, ou com aquela cena que percebe que é como se ele estivesse dizendo, e a Bíblia diz isso, que Satanás estava dizendo: agora eu acabo com você, filho de Deus. Mal sabia Satanás e o mundo que Jesus estava usando a ação deles contra eles. Mal sabia Satanás que Jesus estava pegando tudo isso e transformando tudo para ser a nossa redenção e a nossa liberdade. Então, o apóstolo Paulo diz que quando o diabo tentou destruir Jesus, na verdade, o que eles produziram na vida de Jesus é que eles produziram luz e imortalidade na vida de Jesus. E a cruz, então, desse dia em diante, que o diabo armou para que fosse a tragédia da história, se tornou o modelo da história. A cruz é o nosso modelo. Jesus, ele controla não só as coisas ruins na nossa vida, mas que ele controlou as coisas ruins sobre a própria vida dele. Então a cruz é o meio pelo qual Jesus está trabalhando na minha vida, na sua vida. E como então eu sei disso, que isso está acontecendo? Por causa da ascensão. Então eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, e que Lucas está ensinando a Teófilo, é que Jesus subiu não somente para ficar pertinho do Pai, sentar numa cadeirinha, mas para controlar todas as coisas na sua vida. Então, Lucas está dizendo e está mostrando para a gente que Jesus subiu, e a importância da subida dele é porque ele foi para o trono. E que ao chegar aqui você hoje à noite, você não entende muito bem o que está acontecendo com a tua vida, e o que você pode estar passando, e ainda que você esteja enfrentando as coisas mais terríveis e difíceis na sua vida, Lucas está dizendo para Teófilo, e está dizendo para você também, que Jesus está controlando, está no controle da história da tua vida. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está agindo. Que ele está usando as coisas ruins, que ele é capaz de pegar as coisas ruins, porque ele reina. E ele vai usar, como diz Romanos 8, para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus está fazendo isso. A terceira coisa que o texto vai nos ensinar é que Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. A última coisa sobre a ascensão, e a última coisa que eu vou falar nesta noite, é
que os poderes não se separam. Lucas vai dizer que Jesus foi para o trono. E não sei se você entende, trono é um lugar de poder. Trono é um lugar onde as decisões são tomadas. Trono é um lugar de justiça, onde ali está o justo juiz que julga todas as pessoas. Mas o trono também é um lugar de audiência. Lá as pessoas podem levar suas preocupações diante do trono. Eu não sei se você já cantou isso alguma vez, mas diante do trono você pode levar suas preocupações e colocar as suas preocupações diante do rei que reina. Isso é não só no contexto bíblico, mas no contexto dos nossos antepassados. Hebreus capítulo 7 diz que, no capítulo 7, no verso 27, diz que Jesus morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas, e, portanto, ele está no trono de Deus para interceder por nós, porque ele morreu de uma vez por todas por nossos pecados. Então, Lucas está dizendo para Teófilo que a ascensão de Jesus foi para que ele subisse no trono e para que ele fosse o nosso intercessor e o nosso representante. Então, normalmente, a gente pensa que Jesus Cristo está lá no céu, orando por nós, e a gente tem uma ideia meio equivocada dessas coisas, de que Jesus está no trono intercedendo ou orando por nós. O termo intercessor, intercedendo, significa representante, significa que Jesus foi ao trono para ser o nosso advogado. Então, João, em 1 João, João vai dizer que Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso representante. Então, se você tem consciência de quem você é, não há nenhuma pessoa nesse lugar aqui hoje à noite que não esteja com dívida com Deus. Não há nenhum de nós, nem eu, nem você. A Bíblia vai nos ensinar que não há nenhuma pessoa nesse mundo que não saiba que está com dívida com Deus Criador. Mesmo que você esteja aqui e não seja um cristão, e ainda que você seja uma pessoa piedosa, e ainda que você nunca tenha matado, roubado ou adulterado, você sabe que você está diante de um Deus que você precisa cumprir regras, e que você não consegue cumprir as regras, e que quando você for julgado, você não será uma pessoa livre. Até o mesmo um não cristão sabe que ele está em dívida com Deus, mesmo que ele seja uma pessoa extremamente excelente. Então, imagine que uma pessoa diga para você: cara, você é uma pessoa fantástica, piedosa, só faz o bem para as pessoas, só cuida das pessoas. Lá no fundo, você que ouve isso, as pessoas sabem que tem algo errado conosco. A menos que entenda que na ascensão de Jesus, que quando Jesus subiu ao céu, ele se tornou o nosso advogado, nosso representante, nosso intercessor diante do Pai. Ele está diante de um tribunal de justiça. Isso, para mim, quando eu leio na Bíblia que nós vamos comparecer e comparecemos diante de um tribunal de justiça, começou a fazer a diferença completa no meu coração. Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, eu achava que toda vez que eu pecava, Jesus ia lá no trono de Deus e dizia assim, pastor, ou Deus, Cláudio pecou, perdoa o Cláudio. Eu achava, no início quando eu era jovem na minha fé cristã, eu acreditava que era assim. Toda vez que eu pecava, eu achava que que Jesus se levantava e dizia para Deus lá no trono: perdoa o Cláudio. Só que o meu problema é que quando eu era mais jovem, eu pecava demais. E aí, quanto mais eu pecava,
eu ficava, caraca, Jesus está levantando toda hora. Você já viveu assim? Jesus está levantando toda hora para pedir, para me perdoar lá com o Pai. Jesus está dizendo assim, Cláudio, pecou de novo. Pô, mas de novo? Pecou, me perdoa. Eu achava que Jesus fazia isso o tempo todo. E aí, depois de um certo tempo, eu já tinha até vergonha de novo de pedir perdão. Porque você imagina como se Jesus estivesse levantando toda hora para dizer assim, Pai, perdoa o Cláudio. Eu não sei se você já ficou com vergonha de pedir perdão, que você, quando fechou seus olhos, chegou assim e disse assim, cara, eu não aguento mais pedir perdão sobre isso. Então eu achava, na verdade, já começava a duvidar se Jesus estava indo diante do Pai, pedir perdão por mim, e eu já estava começando a acreditar que Ele não estava mais me perdoando. Porque eu pensava assim, eu tenho pecado tanto, tenho errado tanto, será que Ele está me perdoando? Eu continuo fazendo essas coisas, será que Ele me perdoa? E aí, quando eu li esse termo, Tribunal de Justiça, algumas coisas clarearam na minha vida. Então, se quando eu era mais novo, e toda vez que eu pecava, eu acreditava que Jesus ia lá dizer, Pai, perdoa. Depois de um certo tempo, quando eu li esse termo, Tribunal de Justiça, a minha cabeça começou a ficar diferente. Por quê? Porque eu comecei a entender que havia um advogado que me levava na presença de um justo juiz num tribunal de justiça. E aí eu entendi quando de fato eu li Hebreus 7, 27. E eu vou pedir que você leia comigo esse texto. Olha o que ele diz. E que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia. Para aí. Entende o meu pensar no passado? Eu começava a dizer, toda vez que eu peco, é como se Jesus estivesse levantando e indo para o Pai dizer assim, Pai, perdoa o Cláudio. E eu pecava tanto, e então eu estava dizendo assim, gente, vocês não imaginam quando pecamos durante o dia. A Bíblia diz que nós pecamos em pensamentos, em ações, em fazer coisas erradas e não fazer o que nós deveríamos fazer. Sabia que você pode estar aqui, Deus te chamando para fazer uma coisa, mas você se reluta a fazer, e você está em pecado? Então vocês não imaginam quanto pecamos. Só que a minha ideia que eu pensava, acabou meu tempo. Mas já está acabando mesmo, gente. Eu sempre falo isso. Mas só que esse texto, quando a gente lê esse texto, ele diz, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia. Então essa ideia de que Jesus, toda vez que eu pecava, ia no trono da graça de Deus, acabou para mim. Olha, diz, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez? De uma vez? Então, olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Na verdade, ele está dizendo, Pai, aqui está o Cláudio, ó. Está vendo esse cara aqui? Esse Zé Mané, o Zé Mané, cara que peca toda hora, está vendo ele aqui? Ele entregou a sua vida a mim, ele se arrependeu dos seus pecados, e ele pecou novamente, Pai. Olha que eu estou no tribunal de justiça de Deus. E aí Jesus diz assim para o Pai, mas eu estou aqui, Pai, não para pedir misericórdia por ele. Na verdade, Pai, eu estou aqui porque eu paguei por ele. Eu paguei toda a dívida dele na cruz. Eu estou aqui, Pai, com o Cláudio, porque eu derramei o meu sangue sobre ele e eu entreguei o meu corpo por ele. Eu dei a minha vida por ele.
Então eu estou trazendo o Cláudio aqui dizendo que eu estou pagando essa dívida. E pai, eu quero te dizer que eu não vou voltar mais aqui por ele. Eu estou pagando a dívida dele de uma vez por todas. Quando amanhã ele pecar, eu não vou voltar aqui por ele, porque hoje eu estou cancelando a escrita da dívida sobre ele. Eu estou perdoando os seus pecados. Portanto, pai, eu não estou aqui pedindo misericórdia pelo Cláudio, mas eu estou pedindo a ti absolvição para o Cláudio. Eu não estou pedindo misericórdia para o Cláudio, mas eu estou pedindo, por favor, na verdade, justiça para o Cláudio, porque eu paguei pela vida dele. E o pai, então, olha aquilo, e num retumbante bater que todo juiz faz na sua mesa, diz: pagamento aceito, livre está o Cláudio para sempre. Perdoado está o Cláudio para sempre. Jesus sai do trono comigo e me leva de volta. A minha pergunta é se depois de eu falar tudo isso para vocês, se vocês acreditam que isso é verdade. A minha pergunta, quando eu estou indo ao final desse sermão, se você acredita que de fato o veredito que ele deu sobre você é real na tua vida. Você acredita que você está livre? Você que se arrependeu dos seus pecados, você acredita que você hoje está livre? Você acredita que não há mais nada contra você? Você acredita que Deus não tem mais nenhum caderninho com todos os seus pecados nas tuas mãos? Sobre você? Você acredita que todos os seus pecados, passado, presente e futuros, já foram cancelados por Cristo Jesus na cruz do Calvário, diante do trono da justiça do Pai? Pastor, os meus pecados futuros também, todos eles, aqueles que eu ainda não cometi e aqueles que ainda vou cometer. Sim, é isso mesmo. Todos perdoados? Todos. Então, se eu pecar amanhã, esses pecados já estão perdoados, já foram cancelados. Jesus não vai precisar levar-me de novo ao tribunal de justiça, porque eu já estou absolvido. Sim, você está absolvido. Isso te comove? Ou está fazendo você tramar no teu coração que amanhã você vai meter o pé na jaca? Isso faz você chorar? Ou você já está maquinando como você vai fazer uma besteira amanhã? Isso faz você pular da cadeira e de dizer glória a Deus por isso? Ou você já está mentalizando que você daqui a 10 anos ainda vai poder pecar muito mais, ofendendo a cruz do Calvário e aquilo que teu advogado fez por você? Você acredita que o que eu estou falando é verdade? É isso que Lucas estava tentando fazer com Teófilo. E é isso que eu estou tentando fazer com vocês. Vocês acreditam que não há mais nada, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Vocês acreditam nisso?
Jesus diz que subiu para que Ele pudesse morar no teu coração por meio do seu Espírito. Jesus só subiu porque Ele nunca mais queria te deixar. A ascensão de Jesus foi para que nunca mais você estivesse só. A ascensão de Jesus foi justamente para você nunca mais poder dizer que Ele te abandonou. Por isso Ele subiu. Por isso Ele disse para Maria que Ele iria subir. Você acredita nisso? Você acredita? O reino de Deus funciona assim. É isso que Lucas estava ensinando para Teófilo. O Espírito Santo entra na sua vida para fazer com que as coisas que você ouve tornem-se reais. Isso está fazendo, isso que você está ouvindo, que Lucas disse para você, está tornando essas coisas reais no teu coração. Intimidade, você tem intimidade com Deus. Por isso que Jesus subiu. Porque Ele estava dizendo para Maria, Maria, olha, eu vou subir para que eu tenha intimidade. Porque todas as noitinhas que você chegar cansado do trabalho, ou quando você estiver no ônibus vindo para casa, e você estiver preocupada com alguma coisa, até ali naquele lugar eu me manifestarei a você e estarei contigo. Você entende? Você entende o que significa isso? Você ouviu falar de estratégia aqui? Deixa eu te perguntar, você confia que de fato Jesus está no trono? Você confia que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Você confia que não só a sua vida, a vida dos teus filhos, a vida da tua família, os teus problemas estão na mão de Deus? Que Ele não deixou esse mundo, Ele não subiu para ficar olhando para as estrelas do céu, para o cosmos, mas Ele subiu porque estrategicamente Ele disse, eu subo porque eu vou controlar a vida daqueles que são meus. Você confia nisso? Você acredita que algumas coisas ainda não aconteceram na tua vida, porque de fato Jesus não está deixando acontecer? Você acredita que Ele esteja produzindo coisas ruins, entre aspas, para você, para que Ele possa dar algo melhor e diferente lá na frente? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Você acredita que as tuas orações ainda não foram respondidas, porque Ele soberanamente está prendendo adiante do Pai, para que na hora certa isso aconteça? Entende isso? Você confia? Você confia que a tua saúde está nas mãos dEle? Que aquelas coisas que ninguém sabe, mas Ele está conduzindo e controlando, que eu não sei, que ninguém desta igreja sabe, mas que você tem no segredo do teu coração, que até essas coisas que estão no segredo do teu coração, Ele está governando. Ele é rei. Ele subiu para isso. Ele não subiu para que as coisas na tua vida saíssem do controle, mas Ele subiu para que toda a tua história de vida estivesse nas mãos dEle, porque Ele sabe o que fazer com você. Você confia nisso? Confia que Deus está agindo em vocês?
Eu disse que Jesus é o advogado de vocês. Você acredita que de fato Jesus é o seu advogado? Ou você ainda está se preocupando com as pessoas, o que elas pensam de você? Ou você ainda precisa de roupas de grife para mostrar quem você é? Você ainda precisa disso? Você ainda precisa de um bom carro para que você possa dizer alguma coisa, ou para que as pessoas possam olhar para você de forma diferente? Você precisa de uma cor de pele para que você tenha dignidade, uma cor de pele diferente para que você tenha dignidade? Você entende que Ele é o teu advogado? E que quando Ele subiu, ao ressuscitar dentre os mortos, Ele o levou diante do tribunal de justiça, e naquele tribunal de justiça, o Pai te aceitou como amado dEle. Entende? Entende isso? Que ainda que ninguém nesta terra venha amar você, o Pai de toda a terra o ama. De que amor nós precisamos mais? De que amor? Você entende que Deus o ama? Entende que um dia alguém entrou no tribunal de justiça com o seu nome, e o veredito final foi que você está livre? Agora, você ainda continua sem dormir direito? Por causa dos problemas que você está passando? Se você não dorme por causa de uma genética, eu entendo. Eu não estou falando sobre isso. Mas você continua sem dormir? Você ainda está aqui hoje falando o seguinte: eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Você está sempre preocupado com o que alguém vai falar de você? Está sempre preocupado com a tua imagem? Você está sempre preocupado com o seu status quo? Você ainda está aqui cheio de medo? Você se sente na obrigatoriedade de sempre se mostrar para que alguém te veja? Se isso ainda está acontecendo com vocês, é porque você está agarrada como Maria em Jesus e Ele ainda não subiu. Você ainda não permitiu que Jesus subisse. Se você ainda é alguém que não consegue deitar no travesseiro em paz, se ainda não consegue livrar da culpa que está sobre os seus ombros, é porque para você, Jesus não pode subir. Ele não subiu. E por Ele não ter subido ainda para você, Ele ainda não fez morada no teu coração. O Espírito Santo ainda não está dentro de você. Por isso que na hora de dormir não há consolo para você. Você não pode dizer: em paz me deito e logo me pego no sono, porque só o Senhor me faz deitar ou repousar em segurança. Era isso que Lucas estava mostrando para Teófilo.
a ascensão. Porque se Jesus subiu, gente, então dentro de você que crê nele, habita o seu espírito. Dentro de você, ele está aí nesse exato momento. E Lucas então está dizendo para Teófilo que quando Jesus habita dentro de um coração de uma pessoa por meio do seu espírito, tudo é diferente, tudo se transforma. Jesus será tudo para você. Você vai ter certeza plena que Ele está controlando o universo. Você terá certeza plena que até que quando você for no seu banheiro e perceber que um cabelo da sua cabeça caiu, só caiu porque Ele permitiu. Porque Ele reina. Entende? Ele mora dentro de vocês. Lucas está dizendo para Teófilo que se ele, Teófilo, conhecer a verdade o libertará. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Que se você conhecer a verdade te libertará. Então, eu não sei se você entende o que eu estou te mostrando, o que Lucas estava mostrando para evangelizar um homem. Lucas estava dizendo, olha, esse Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, e isso é verdade. Ele subiu para que ele pudesse morar dentro de você, Teófilo. Ele subiu porque ele foi para o trono para governar a tua vida e toda a história do universo. E ele subiu porque ele é teu advogado. De uma vez por toda, ele vai cancelar a escrita da dívida sobre você. Jesus já fez isso por vocês? Vamos orar. Porque se você ainda não tem paz, se você ainda não consegue ter seu coração fervendo pelo que Jesus fez por você, é porque talvez para o teu coração, o Espírito Santo ainda não desceu e Jesus ainda não subiu. Eu quero orar para que você possa meditar nisso enquanto os nossos músicos estão vindo para a frente, enquanto nós vamos ceiar. Que o Evangelho diz que só há como a gente entender a ascensão, o reino de Deus, por meio da ascensão de Jesus. Ele subiu para que pudesse fazer coisas incríveis por nós, por mim e por tua vida. Eu quero orar, quero pedir que você incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Peça a Deus para falar com você. É sobre esse evangelho que nós queremos falar a essa cidade. Que Jesus ressuscitou de fato dentre os mortos. Eu não sei se isso ainda é real para você. Isso é tão real. Isso é tão incrível. Pai querido, eu peço que teu Espírito Santo
nos ajude a crer na tua ressurreição. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a descansar e nos alegrar com a subida do Teu Filho, com a ascensão à glória do Teu Filho. E o Senhor só fez isso, o Teu Filho só fez isso por causa do Seu povo, por causa daqueles que Ele iria salvar. Pai, eu quero te pedir que por meio do que o Senhor falou hoje, o Senhor nos torne pessoas humildes, mas também o Senhor nos torne pessoas felizes, confiantes, corajosas, pessoas que servem, e nos torne pessoas com uma infalível esperança. Eu te peço que o Senhor faça que todas essas coisas que foram pregadas, ou que foi pregada nesta noite, possa se tornar real em nossos corações por meio do Seu Espírito Santo. Senhor, eu peço que o Senhor possa atender as nossas orações quando nós clamarmos pelo nome do Teu Filho Jesus. Eu te peço, Senhor, que a nossa vida possa estar, de fato, diferente com o que o Senhor fez. Então, pode ser, Pai, que ainda hoje pessoas precisem ser convencidas de que de fato Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Talvez haja pessoas aqui que estão dizendo: há muito tempo eu não tenho comunhão com Deus, com o Pai. E não entenderam que se não há comunhão com o Pai, é porque não entenderam a teologia da ascensão. É porque não entenderam que Jesus subiu para que o seu Espírito pudesse fazer morada dentro dele. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor incendeie o nosso coração, a nossa vida para a glória do Teu nome. E que quando nós viermos ouvirmos, comer do pão e beber do cálice, essas realidades se tornem nítidas para o nosso coração, verdadeiras para a nossa alma. Eu te rogo por isso nesta noite. Senhor, aviva a Tua obra em nós, aviva o que o Senhor tem que fazer em nossas vidas. Nós queremos o Evangelho para toda essa cidade, e nós queremos mostrar para toda essa cidade que o cristianismo é verdadeiro, que ele é real, que de fato Jesus ressuscitou, e que quando ele ressuscitou e foi ao céu, muita coisa começou a mudar. Toma a nossa vida em Tuas mãos, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode vir comer do pão e beber do cálice, e vamos adorar enquanto estivermos fazendo isso. Que dor